Lideranças indígenas e entidades representativas dos povos originários do estado de São Paulo realizaram um ato para marcar o 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. A manifestação em defesa dos territórios e das vidas indígenas aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. As informações com Camilo Mota. Na capital paulista, o 9 de agosto, dia criado pela ONU para marcar a luta pelos direitos dos povos indígenas, contou com um ato da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas, em defesa do território e da vida. A manifestação aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, localizada no Largo São Francisco, centro da capital paulista. A Jornada Nacional Luta pela Vida, Demarcação Já, organizada pela Comissão Iurupá e pela Arpim Sudeste, a Articulação dos Povos Indígenas da região, contou com a presença de lideranças indígenas e comunidades de várias regiões do estado, tendo como bandeira a luta pela justiça, pela vida e pela democracia. O agravamento dos ataques às comunidades indígenas e o seu abandono foram relembrados, assim como o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, assassinados por defenderem e ecoarem a voz das florestas. O ato também expressou indignação à tese do marco temporal, que não tem previsão de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Caso aprovada, a medida vai permitir a demarcação de terras indígenas apenas em territórios ocupados até a publicação da Constituição, em 1988, deixando de lado populações que foram expulsas de seu território por causa do desmatamento ou da expansão urbana, por exemplo. O início do ato aconteceu no pátio interno da faculdade e depois seguiu para o Salão Nobre, onde lideranças indígenas do Jaraguá, de Ubatuba, do Litoral Sul e do Vale do Ribeira se reuniram. Representantes da juventude indígena, entidades de defesa e luta pelos direitos humanos e igualdade racial, dos estudantes, advogados e professores também estavam presentes. Para a liderança indígena, brigadista e ativista do Jaraguá, Sônia Aramirim, o ato é um símbolo de ocupação dos espaços que deveriam há séculos abrigar também figuras indígenas. Estão preocupados com a resultado, mas o lucro, o dinheiro, a ganância, isso é preocupação para eles. Então eu quero que nesse dia, Dia Internacional dos Povos Indígenas, não seja só mais um, que a gente chegue aqui e só fale de morte, destruição. Aqui, estando dentro dessa universidade de Direito, né, é uma universidade onde realmente deveriam ter indígenas, né, fazendo essa faculdade aqui, mas é um direito de todos nós, né, de povos indígenas, não indígenas. E estar aqui hoje no Dia Internacional dos Povos Indígenas também é uma conquista, né? É uma luta que a gente faz e conquistamos. Então, quando a gente conquista algo, é importante, faz parte da nossa vida e é um direito, né, que a gente tem de estar lutando cada vez mais por a vida desses povos indígenas, pela vida das florestas e a vida dos animais. Então, a mensagem que eu deixo é isso, né, reflorestar as mentes para que as pessoas comecem a respeitar os verdadeiros povos originários desse país e que a gente possa sempre estar junto à população e que a população comece a entender a importância que tem esses povos para a vida da floresta, enfim, para a vida de todos. Assim como afirmou Sônia Guajajara, candidata a deputada federal pelo PSOL paulista, a luta pela mátria amada, como os indígenas veem o país a partir da mãe natureza, é a luta pelo fim do derramamento de sangue dos povos originários desse país. Porque nós estamos aqui hoje para falar de direitos, né? Estamos falando de direitos que até está escrito, né, nos tratados internacionais, na Constituição Federal do Brasil, mas são direitos que acabam não chegando para a gente. São direitos que a gente não sente no nosso território. Então nós queremos falar desses direitos, né? Que direitos são esses que a gente não consegue acessar? Nós temos muitos povos que hoje não têm seu território demarcado. Nós temos muitos povos que têm território demarcado e mesmo assim esses territórios estão invadidos, estão sendo atacados, estão sendo pressionados, estão sendo entregues até mesmo pelo próprio Estado brasileiro. Está sendo entregue para quem? Para especulação imobiliária, como é o caso aqui em São Paulo, para os fazendeiros, para o agronegócio.
E nós precisamos dar um basta nessa história. Nós queremos fazer com que esse direito seja implementado. Nós queremos fazer com que esse direito seja retomado. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.